Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com um dos nossos últimos vídeos do Versões de Escrita para essa temporada, tá? Para a gente já ir finalizando então esses materiais, finalizando um pouquinho sobre essa escrita, sobre esses textos que então vocês puderam conhecer ao longo dos anos de 2020 e 2021, né? Devido a este grande processo de pandemia em que nós nos encontramos. Bom, vocês viram já num outro vídeo que nós falamos sobre financiamento coletivo, que eu resolvi então abrir a campanha chamada Escritos da Pandemia, né? E essa campanha, na verdade, ela tinha a finalidade de financiar 3 livros que eu escrevi então, principalmente nesse período, né, de 2021, para ser mais exato, né? Em 2020 eu já havia escrito Dia de Prova e Outros Contos, Adolescentes, havia escrito Crônicas do Óbito, mas foram textos que eu juntei os meus recursos, né, e fiz a publicação deles. Como eles não tiveram, né, na soma dos dois, né, a gente não teve, né, uma grande vendagem, não teve uma grande produção de material, né, para ser partilhado com as pessoas em função também da pandemia, então o Escritos da Pandemia surgiu para tentar ajudar a comercialização desses materiais e ao mesmo tempo, né, estabelecer, né, a publicação dos outros 3. Mas o que acabou acontecendo, né, é que como a campanha teve, né, uma aceitabilidade bem boa, né, como eu já comentei, ela não chegou na meta, mas o que entrou de recursos pôde, né, financiar a construção desses materiais sem lucros, né, apenas viabilizando a publicação deles. Eu resolvi, né, analisando as contas, né, analisando ali, né, o valor que o pessoal estava pagando pela caixa em relação às outras as outras recompensas que estavam estabelecidas, né, que de repente seria interessante incluir mais um material, né, para essa caixa, né? E eu pensei primeiramente em colocar, na verdade, um livro que foi em que eu já estava entrando, né, para como um dos colaboradores, né, que é uma coletânea que já está sendo comercializada, né, que é o De Volta para os Anos 80, da editora Metamorfose, a organização do Marcelo Spalding. E pensei, bom, né, de repente eu vou incluir esse material então para finalizar essa caixa e deixar tudo livre, né? Aí ao longo das semanas, ao longo do tempo da campanha, eu fui mandando os textos para os meus apoiadores, né? E dizendo, olha, gente, né? Num dos textos eu comentei, eu vou incluir um 6º material, para que então a gente tenha acesso, né, a alguma coisa a mais para fazer valer esse valor da caixa, né? Valor proporcional às outras recompensas, né? E então fui pensando nesse livro especificamente. O que foi acontecendo é que eu havia prometido a finalização da campanha para final de abril. E este livro ficaria disponível por volta de junho, né? E eu pensei, bom, eu vou mandar a caixa para o pessoal em junho também, né? Para dar esses 30 dias mais ou menos, um pouquinho mais, para então nós termos esse material pronto e finalizado para que as pessoas tenham acesso também a esse livro. Eis que, né, na minha ansiedade, né, em mandar o material para os meus apoiadores, porque isso eu tenho muito claro para mim, né? Se tu que está vendo esse vídeo aí está pagando por um material, eu quero te entregar esse material, né? Eu quero te entregar esse material da melhor forma possível. Então, se eu tenho o material em mãos, eu vou te enviar, né? E a ideia, na verdade, era essa, né? Era ter esses livros, né, da outra editora, né, para que a gente pudesse estabelecer esse envio o quanto antes. O que foi acontecendo é que eu comecei a mandar os materiais, né, das outras recompensas e fui vendo que ainda não recebia nada, né? Não estava recebendo nada ainda da outra editora para então ter, né, uma previsão, né, para conseguir mandar esse material, né? Então fui pensando, tá, mas como é que eu vou substituir isso? E se não chegar em junho? E se chegar só em julho? Eu não posso mandar em julho, né? Porque a campanha está prometida para junho. Isso é uma questão não apenas de ética, né, mas é uma questão própria dos direitos, inclusive do consumidor, né, que deveriam receber, portanto, seus materiais dentro dessa data. Então, né, por conta disso, eu resolvi fazer o seguinte: vamos fazer uma alternativa. Né? Em vez de repente pegar esse livro, né, De Volta para os Anos 80, eu vou montar um livro pocket, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Né? E para montar um livro pocket, né, eu julguei que eu precisaria de textos que fossem pockets também. Então,
né, resolvi pegar um material que eu tinha de uns bons anos atrás já, né, que estavam antigamente disponíveis num blog que eu tive durante um tempo, que era o Inverno Púrpuro, né? E eram mini contos, né? Mini contos que estavam lá devidamente colocados, né? Cerca de 40 textos, um pouquinho menos, né? Então, textos de um parágrafo, textos de 3 parágrafos, textos que, na verdade, suscitassem por meio da estratégia narrativa diversas reflexões, ou a ideia, pelo menos, era que fomentasse essas reflexões, né? E por conta disso, então eu resolvi, bom, então eu vou compilar esse material, né? Vou pegar algum texto que dê um subsídio teórico, né? Para que as pessoas saibam o que estão lendo, né? Que não é meramente um texto de um parágrafo, né? Mas é um texto que dentro, né, dessa sistemática de poucas linhas, ele tem uma intencionalidade bastante grande e bastante séria para ser resolvida. Então, selecionei o material, fiz uma nova revisão, né? Peguei esse texto, né, então para teórico para colocar antes, né, dos contos em si e montei a capa, né, conforme a mesma estratégia que a gente sempre tem feito ao longo dos anos, né? Aí eu mandei para Camila, minha diagramadora, ela organizou tudo direitinho e eu fiz apenas 30 exemplares, né, desse material para que então pudesse, né, presentear os meus apoiadores, né, principalmente o pessoal que comprou a caixa, né, do Escritos da Pandemia. Então já receberia 5 livros, receberia então um sexto, né, por conta disso. Como essa montagem de material então não teve grandes gastos, né, em função, né, da quantidade de livros que foram, né, feitos, etc., apesar de fazer registro de ISBN, né, pedir ficha catalográfica, pagar a diagramação, aquela coisa toda, então eu resolvi, né, presentear os meus apoiadores da Caixa da Pandemia com esse livro a mais. Então a gente fechou, na verdade, né, um livro diferente, um livro novo, né, com esse apoio, né? E aí por conta disso nasceu o Maior Show e outros mini contos, né? O Maior Show foi escolhido, né, como faixa título, digamos assim, né, como, né, dentre os títulos que aparecem ao longo dos textos, esse foi, né, o escolhido justamente por fazer alusão a duas coisas, né? A primeira delas é que os textos anteriores que foram lançados durante esse ano, o Joshua em Perigo, o Não Estou Falando de Amor e o Farewell Tale, o Encontro do Adeus, todos eles têm como pano de fundo a música de certa forma, né? Justamente porque, né, vocês viram nos outros vídeos, né, o Farewell Tale tem diversas influências do metal mundial, né, principalmente brasileiro, mas de várias partes do mundo também. O Joshua em Perigo tem a base num álbum do metal brasileiro, né? O Não Estou Falando de Amor é baseado nas músicas de uma banda americana, Van Halen, né, que também, né, faz parte desse universo. Então, a história de utilizar o Maior Show entrou, na verdade, em conformidade com essa proposta, na verdade, de organização desses materiais. E por conta disso foi selecionado como título, né? E aí até a própria imagem de fundo, né, que ela foi extraída da internet, devidamente, né, referida, né, e trabalhada, portanto, também em cima dessa ideia, também remete a essa ideia do show, justamente porque, né, as próprias produções anteriores também estão circundadas pela ideia da música, né? Então a gente fechou este texto. Se porventura alguém tiver interesse e quiser conhecer essas últimas unidades, né, que foram solicitadas, né, estão à disposição. Então a pessoa pode ir até o meu site ou ao site da Boa Ventura Editora, né, para então acessar esse material e quem sabe adquiri-lo, certo? Esse tem um precinho bem mais camaradinha, né? E vocês também podem encontrá-lo na Amazon, né? Também está disponível como e-book. Então entra lá, né? Esse aí é bem baratinho. E aí tu pode colocar no meio da tua lista de compras ali quando tu estiver fazendo aquele rancho lá nessa plataforma para que então acesse esse material. Certo, gente? A gente fica por aqui. No próximo vídeo, nosso último vídeo, nos despediremos então dessa segunda temporada de Versões de Escrita. Um abraço a todos e até a próxima.